Olá pessoal, que é o Jonathan. Nesse vídeo eu vou tratar a respeito da relação de Deus, né? Qual é a relação que Deus tem com o propósito de existência, né? Simplesmente é uma relação direta que eu vou expor aqui para vocês. Também um argumento muito forte, né? Que é esse que está aparecendo aí na tela. Um argumento assim taxativo que elimina, né? Na raiz, né? No radical, toda espécie de proposta de um propósito sem Deus, né? E aí eu vou explicar detalhadamente. E também as distinções entre sentido, propósito e razão de vida, né? Tá? Que esses são 3 pontos diferentes. Esse vídeo é mais diretamente, mais importante também para você que não crê em Deus, né? Ou para você que não crê, vamos dizer assim, no Deus cristão. Ou num Deus pessoal, num Deus consciente. Isso é muito importante. Por quê? Então vamos lá. Qual é a relação de Deus com o universo? Se ninguém criou o universo, e esse ninguém eu vou explicar daqui a pouco, e portanto não há intencionalidade em sua existência, o universo inteiro não tem propósito de existência. Então vamos lá, né? Ninguém implica a noção de pessoa, né? Hipótese, melhor dizendo. Noção de pessoalidade, de pessoa, no sentido de que aquilo que não é uma pessoa não possui intencionalidade, ou seja, não tem um ímpeto, não tem uma vontade, não quer fazer algo, mas simplesmente o causa mecanicamente, né? Materialmente. Assim como se você jogar querosene em alguma coisa e jogar fogo, mecanicamente aquilo vai acontecer, não independe de vontade daqueles objetos, daqueles elementos que fazem parte desse processo de combustão, né? Independe. Porém, quando você tem uma intencionalidade, uma pessoa que quer ou não manifestar uma potência, ou seja, uma possibilidade, algo que ela pode fazer, ela pode ou não fazer. Ou seja, ela pode conter ou não determinada, né, propriedade ou potência que ela tem, né, que ela pode ou não fazer, né, possibilidade que ela pode tornar em ato. E aí é que vem a questão. Se não há uma intencionalidade por trás do universo, se o universo não foi criado por algo que tinha intencionalidade, né, por uma pessoa, nesse sentido da intencionalidade, né, a definição técnica de pessoa, né, mental, né, psicológica, então simplesmente você não tinha um ímpeto atrás, né? E o propósito implica num plano que é arquitetado por uma pessoa que tem um objetivo, tem um ímpeto, né? Tem um desejo de realizar algo. Mas se não tem ninguém por trás de tudo, então tudo não tem propósito, né? E aí eu continuo aqui, ó, né? Então, creio que essa primeira premissa aqui, essa parte 1 do argumento, né, desse silogismo já está bem compreendida, né? As noções de pessoa e de intencionalidade. Então vamos para a segunda. E se o próprio universo não tem existência, isso é muito importante, né? Não tem propósito de existência, perdão, né? Nada no universo, né, tem propósito, né? Isso é óbvio. Isso é literalmente óbvio. Vou até pegar uma canetinha aqui e vou grifar, né? Este no aqui. Estou sem mouse. No. Nada no universo tem um propósito de existência. Isso é óbvio, né? Se o todo não tem propósito, como que as partes do todo, né, que integram o todo vão ter, né? Isso é impossível, né? Isso é logicamente impossível. E 3, incluindo a precoce e recente existência do Homo sapiens, né, da nossa espécie, a vida humana. Então, incluindo a vida humana. A vida humana não tem um propósito, ela não tem um para quê. Propósito, perdão, né? É para quê. Ela não tinha nenhuma uma funcionalidade, né, uma servidão, nem intrínseca e nem que não seja inerente, né, ficcional. Ela simplesmente é uma contingência, ela é uma coisa que não era necessária, é um acaso, é uma coisa que poderia, mas não poderia acontecer, e aconteceu, e basicamente esse fato, então, não havendo intencionalidade do universo, é completamente indiferente, né, a existência ou não da espécie humana. Então, a premissa 4 conclui, portanto, se ninguém criou o universo, então nem o universo, nem nada nele, incluindo a vida humana, terá um propósito. Então, esse é um argumento taxativo. Qualquer tipo de naturalismo ou materialismo a respeito, né, da origem do universo, né, de qualquer maneira, eu não estou aqui defendendo o criacionismo da Terra Jovem, né, criacionismo
é conhecido aqui no Brasil como bíblico, né? E que na verdade não tem explicação exata para a origem do universo. Os argumentos dos criacionistas bíblicos brasileiros, vamos dizer assim, é tentar responder e problematizar, né, as explicações materiais, mas a explicação deles é nenhuma, é a ausência de explicação de uma origem do universo, né? E ignorando eles talvez, ou não sabendo que o modelo cosmológico padrão é taxativamente compatível e confirmatório com o que a Escritura diz, né? A respeito de uma criação do nada, né? Ali, ex nihilo, né? Já desde do primeiro século ali da era cristã já se falava de criação ex nihilo, filho de Alexandria, né? A partir da Bíblia, algo, vamos dizer assim, que era absurdo à luz da filosofia grega, mas algo que os cosmólogos vão tratar novamente como algo possível, provável, né? Com muitas evidências aí observacionais no século XX. Então, enfim. Mas, enfim. Deus como causa, né, de tal coisa. E causa, a gente implica se é uma pessoa em noção de criação, né? Já, enfim. Então, se você não está por dentro disso, você pode, né? Acho que tem aí já um vídeo explicativo no canal sobre o argumento cosmológico Kalam. Então, é nesse sentido que eu digo criação, né, como responsável definitivo, né, taxativo de causa. Então, é isso, a relação de Deus com o propósito da existência é essa. E quais seriam as distinções importantes entre propósito de existência, sentido de vida e razão de vida? Porque fala, bom, mas tudo bem, eu concordo. Propósito de existência não existe, se Deus não existe, né? Tudo bem, né? E essa aí seria a verdade, então, porque já que Deus não existe, não tem propósito de existência mesmo. E o que resta a gente é simplesmente inventar um propósito. É isso que a maioria das pessoas dizem, né? Mas simplesmente não importa, porque o propósito não vai começar a existir se você inventar. Seja fulano disse que se eu criar eu tenho, Nietzsche, Carl Sagan, enfim, o filósofo, o astrônomo, o poeta, o músico da época, não importa aquilo que ele inventar, objetivamente, se Deus, né, ou melhor, se uma pessoalidade com intencionalidade não está por trás da existência do universo, não é responsável por esta, né, não existe propósito no universo, né? E aí a distinção interessante é o quê? É que é o seguinte, você tem, né, eu enumerei nisso daí, se você quiser se aprofundar, você olha lá em minha primeira aula sobre o chamado sentido da vida de Deus e o homem, né? Então a minha análise analítica sobre esse ponto é desse modelo aqui. Então nós temos 3 pontos: propósito de existência, sentido de existência e razão de viver, né? Sentido da vida ou razão de vida, né? Dever está significando isso daqui. Sentido é para onde a pessoa leva a vida, né? Num determinado, então o sentido já implica nesse ponto mesmo, ou seja, num ponto de convergência, ou seja, eu quero fazer o bem. Logo o sentido da vida da pessoa é fazer o bem. Então ela leva isso como algo que norteia. Então, para onde é que eu vou? Com o que eu vou casar? Aonde que eu vou morar? O que é que eu vou estudar? Eu vou ou não vou estudar? Isso vai ser norteado pelo fazer o bem, né, para ela. Então, é o sentido, é o que aponta, né? Sentido vetorial mesmo, né? Então, vamos lá. A razão de vida é o porquê ela está viva, né? E não, por exemplo, se suicidou e etc. Porque ela insiste em viver. E normalmente a razão de vida é o sentido, né? Mas você inventar um sentido, vamos dizer, ou concebê-lo, ou apreendê-lo, entendê-lo, não cria um propósito de existência. E o propósito de existência só é legítimo quando, ou melhor, o sentido de vida e a razão de vida só é legítimo. O sentido de vida e a razão de vida só é legítima se ela está amparada por um propósito de existência que é objetivo, ou seja, que independe do sujeito. Então esses 2 aqui são subjetivos. É o sujeito que convenciona, que cria, né? Mas ele cria legitimamente baseado num propósito de existência objetivo, ou seja, que não é inventado por ele, que independe dele, né? Que é externo a ele e existe independente dele, independente do que ele acha, daquilo que ele inventa. Então deu para entender. Então eu fiz isso daqui, né, nessa seguinte distinção aqui, ó. O onde, o porquê, a razão é o porquê, e o propósito é o para quê, né? E aí coloquei essas perguntas aqui no sentido de que o modelo
qual seria o modelo mais meu título? Então, o modelo, temos o modelo 1 aqui, que significa o propósito de existência, que a gente viria a saber, geraria a nossa razão de vida, que geraria o nosso sentido de vida, né? Então eu sei para que eu existo, logo eu devo viver por causa disso e levar a minha vida, né? Vetorizá-la para esse sentido. O segundo modelo é que eu tenho um sentido de vida, eu gosto de, sei lá, de tirar fotos, né? Coisas assim. E aí, bom, eu vou continuar vivendo por causa das fotos e esse daí é o meu pra quê, eu acho, né? Só que o seu propósito de existência, né, obviamente não é algo subjetivo, então isso é um erro, né? Modelo 3, a minha razão de vida, eu quero viver, simplesmente eu quero viver, eu vou, né, porque eu quero viver, né, eu sei porque que eu quero viver, eu vou nortear a minha vida para isso, esse vai ser o meu propósito de existência, o meu pra quê, né? Eu quero viver, claro, por determinado motivo, por exemplo, para cuidar da minha família, né, para cuidar de um filho que eu tenho, uma filha. E aí a minha vida vai ser norteada por isso, isso vai ser o meu propósito. Mas claro que eu já demonstrei que o propósito não é subjetivo. E o modelo 4 é de que o propósito de existência é de que gera o sentido da vida, né, ou seja, ele norteia a sua função mais legítima de acordo com o propósito, e que, portanto, essa é a razão de viver, né? Então, o 1 e o 4, né, são os mais corretos. Eu coloco como sendo o correto é o 1, tá? Porque o 1 é o nosso propósito, e aí, a partir do propósito de existência, é que a gente norteia o nosso sentido de vida. E não a gente pega aqui um sentido de vida e norteia ele, né? E aí tem uma razão de vida. Espero que tenha ficado claro aí, né? O ponto principal do vídeo é esse argumento, que eu poderia nomear como de argumento da intencionalidade para a falta de propósito no mundo sem Deus, como deve estar aí o título no vídeo. Essa outra parte é complementar, né? Não é tão importante para entender exatamente o argumento, mas vai lhe fazer compreender mais profundamente essa noção de propósito, né? De sentido e de razão de existência, né? Então, esse argumento conclui, assim como eu concluo aqui com vocês, que, portanto, se ninguém criou o universo, então, né, acho que eu coloquei estão aqui, ó, sem querer. Então, nem o universo, nem nada nele, incluindo a vida humana, terá propósito, né? E aí, o que fazer com isso daqui? Obviamente que isso daqui não prova, né, que Deus existe. Ninguém disse isso, né? Porque as pessoas podem responder, dizer, tá, mas isso aí não prova que Deus existe. Não, mas eu não estou argumentando a favor da existência de Deus a partir disso. Eu estou demonstrando uma implicação necessária se Deus não existe. E logo, isso daqui tem um grande valor porque pessoas não tratam muito bem a questão de Deus. Não tratam a questão de Deus com uma determinada seriedade, tá? Com um determinado apreço, né? Que é absurdo à luz disso daqui, né? Que é absurdo à luz do significado que isso tem. Isso daqui serve também para isso, não só para isso, né? Mas isso, as outras discussões ficam para outros vídeos. Então, é esse o vídeo, né? Esse é o argumento. Eu espero que ele tenha abençoado a sua vida, os seus estudos, dado norte aí, conscientizado mais as pessoas não crentes em Deus, né? Que assistem ao nosso canal, ou que não assistem, que estão vendo esse vídeo, mas que não tratavam a questão de Deus com determinada importância e etc, né? Mas enfim, e claro, para aqueles não crentes que levem, né, esse ponto em consideração no seu apreço, né? Simplesmente isso leva literalmente a pessoa a ter mais respeito pela questão. Deve levar a pessoa que não tem isto. Então, esse é o vídeo, né? Que Deus abençoe os seus estudos aí. Que a paz, que o amor, a paz e a fé de Cristo Jesus esteja com todos.